Ela ofereceu leite, cobriu ele com um cobertor, esperou ele adormecer. E então, pegou uma estaca de tenda e um martelo, e cravou na cabeça dele com tanta força que a estaca atravessou o crânio e entrou na terra. Quem era ela? Uma guerreira? Não. Uma dona de casa comum. E quem era ele? Sísera, o comandante supremo do exército cananeu. 900 carros de guerra de ferro. Invencível, temido por toda Israel. E ele morreu nas mãos de uma mulher que ele subestimou completamente. Essa história vai te deixar sem palavras. Estamos em Canaã por volta de 1200 a.C. Israel está sob opressão há 20 anos. O rei Jabim de Hazor e seu general Sísera têm 900 carros de guerra de ferro. Tecnologia militar de ponta. Israel não tem chance. Eles são esmagados, humilhados, explorados. Débora é a juíza de Israel na época. Sim, uma mulher liderando a nação. E ela recebe uma palavra de Deus. Chegou a hora de libertar Israel. Ela chama Baraque, um comandante militar. Reúna 10.000 homens. Deus entregará Sísera nas suas mãos. Baraque responde: eu só vou se você for comigo. Débora concorda, mas avisa: por causa disso, a glória da vitória não será sua. Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Baraque aceita. Eles não sabem ainda qual mulher, nem como isso aconteceria. A batalha começa no Monte Tabor. 10.000 israelitas contra 900 carros de ferro. Parece suicídio, mas algo extraordinário acontece. Uma tempestade massiva. O rio Quizon transborda. Os carros de ferro ficam presos na lama. A tecnologia vira desvantagem. Os israelitas descem do monte. Massacram o exército cananeu. É uma carnificina. Sísera vê seus homens sendo dizimados. Vê que perdeu. Faz a única coisa que pode. Foge. Abandona o carro de guerra. Corre a pé. Desesperado. Sozinho. Vulnerável pela primeira vez na vida. Ele corre até a tenda de Éber, o queneu. Por quê? Porque há aliança entre o rei Jabim e a família de Éber. São aliados. Sísera pensa que está seguro ali, que pode se esconder, se recuperar, planejar o próximo passo. Mas ele não conta com uma coisa. Jaitoás, a esposa de Éber. Ela vê Sísera chegando, exausto, suado, com medo. E ela faz algo inesperado. Ela sai da tenda, vai ao encontro dele e diz: entre, meu senhor, entre, não tenha medo. Ela o convida para dentro da tenda dela. Sísera entra. Ele está desesperado por abrigo. Jael cobre ele com um cobertor. Ele pede água. Ela dá leite, leite morno, reconfortante, que dá sono. Sísera diz: fique na porta da tenda. Se alguém perguntar se tem um homem aqui, diga que não. E ele se deita. Jael concorda. Sísera, sentindo-se seguro pela primeira vez em horas, fecha os olhos. O cansaço extremo da batalha e da fuga o dominam. O leite morno faz efeito. Ele adormece, profundamente, completamente vulnerável, confiando que está protegido por aliados. Jael espera. Ela observa. Tem certeza que ele está dormindo profundamente. E então ela age. Ela pega uma estaca de tenda, aquelas estacas longas de madeira ou metal usadas para fixar tendas no chão. Ela pega um martelo pesado e se aproxima em silêncio absoluto. Ela posiciona a estaca na têmpora dele, na lateral da cabeça, o ponto mais vulnerável do crânio. Ela levanta o martelo e, com toda a força que tem, ela bate. Uma vez, a estaca penetra o crânio, atravessa o cérebro e sai do outro lado, entrando na terra. Sísera nem acorda, nem grita. A morte é instantânea. O general invencível, o terror de Israel, o homem de 900 carros de guerra, morto por uma dona de casa, com uma ferramenta doméstica, enquanto dormia, acreditando estar seguro. A ironia é brutal. Baraque chega pouco depois perseguindo Sísera. Jael sai da tenda e diz: vem, vou te mostrar o homem que você procura. Ela o leva para dentro. E lá está Sísera, morto, estaca atravessada na cabeça. Baraque fica em choque. A profecia de Débora se cumpriu. A glória da vitória não foi de Baraque, foi de uma mulher.
Mas não Débora, como ele poderia ter pensado. Foi Jael, uma mulher que ninguém conhecia, que não era guerreira, que não tinha treinamento militar, que usou o que tinha à mão e mudou a história de Israel. Débora e Baraque cantam um cântico celebrando a vitória, e Jael é honrada nesse cântico. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Entre as mulheres que habitam em tendas, seja ela bendita. Ela se torna heroína nacional, legendária. Mas vamos analisar isso com cuidado. O que Jael fez foi certo? Foi moral? Ela traiu a aliança entre seu marido e o rei Jabim. Ela usou hospitalidade como armadilha. Ela matou um homem dormindo e indefeso. Isso é heroísmo ou traição? Justiça ou assassinato? A resposta depende de perspectiva. Para Israel, ela é heroína. Ela libertou a nação. Ela teve coragem quando os homens temiam. Para Canaã, ela é traidora. Ela violou hospitalidade sagrada. Ela matou um aliado. A mesma ação, julgamentos opostos. Mas a Bíblia não é ambígua. Ela celebra Jael. O cântico de Débora a abençoa. Não há condenação. Não há questionamento moral. Ela fez o que precisava ser feito. E Deus usou isso. Isso nos força a confrontar perguntas difíceis sobre guerra, justiça e moralidade. Vamos ao contexto. Sísera não era apenas um general. Ele oprimia Israel há 20 anos. A Bíblia diz que Jabim oprimia cruelmente os israelitas. Sísera era o instrumento dessa opressão. Violência, exploração, humilhação. Por 2 décadas, sem piedade. Jael não matou um inocente. Ela matou um opressor. Um homem responsável por incontáveis sofrimentos. Um homem que usava 900 carros de ferro para esmagar um povo subjugado. Ela não agiu por vingança pessoal. Ela agiu por justiça, por libertação. E repare, ela não tinha obrigação de fazer isso. Ela não era israelita. Era quenita. Seu marido era aliado de Jabim. Ela arriscou tudo. Se falhasse, seria executada como traidora. Se Sísera acordasse, ele a mataria. Mas ela escolheu o lado da justiça. Isso nos ensina algo poderoso. Você não precisa ser da tribo para lutar pela justiça. Jael não tinha nada a ganhar pessoalmente. Ela tinha tudo a perder. Mas quando o momento chegou, quando a escolha estava diante dela, ela escolheu certo sobre seguro. Agora vamos falar sobre a estratégia dela. Ela não agiu por impulso. Ela planejou. Ela saiu da tenda para convidá-lo. Ela o fez sentir-se seguro. Ela ofereceu leite, não água. Ela esperou ele dormir profundamente. Cada passo foi calculado. Ela era esperta. E ela usou ferramentas domésticas. Estaca de tenda, martelo. Coisas que ela usava todo dia. Ela não tinha espada, não tinha arco, não tinha treinamento militar. Mas ela tinha conhecimento do seu ambiente. Ela sabia exatamente onde cravar aquela estaca, a têmpora. O ponto mais fraco do crânio. Um golpe ali com força suficiente é fatal. Ela sabia disso. Como? Provavelmente de armar tendas a vida inteira, de cravar estacas no chão duro. Ela tinha força nos braços. Ela tinha precisão. Ela tinha conhecimento prático. Isso é poderoso. Ela usou suas habilidades cotidianas para um ato extraordinário. Ela não precisou virar outra pessoa. Ela foi exatamente quem era, uma mulher de tenda, e isso foi suficiente. As ferramentas que você tem podem ser exatamente o que você precisa. Vamos comparar com Davi e Golias. Saul quis dar armadura a Davi. Davi recusou. Não sei usar isso. Ele usou o que conhecia, funda e pedras, ferramentas de pastor, e venceu. Jael fez o mesmo, estaca e martelo, ferramentas de mulher de tenda, e venceu. A lição é clara. Deus não precisa que você seja o que você não é. Ele usa você como você é, com as habilidades que você tem. No contexto onde você está, Jael não precisou virar guerreira. Ela precisou ser corajosa com o que já possuía. Agora, a questão da hospitalidade. No antigo Oriente Médio, hospitalidade era sagrada. Oferecer comida e abrigo criava obrigação de proteção. Violar isso era uma das piores traições possíveis. Jael violou essa lei ao matar Sísera como hóspede.
Então, por que Deus aprovou? Porque havia uma lei maior em jogo. A lei da justiça sobre a opressão. Císera estava fugindo de julgamento justo. Ele estava buscando escapar das consequências de 20 anos de crueldade. Jael não violou hospitalidade. Ela executou justiça que estava sendo evitada. Pense assim. Se um serial killer bate na sua porta pedindo abrigo, você é obrigado pela lei de hospitalidade a protegê-lo? Ou há uma obrigação maior com as vítimas dele? Com a justiça? Com impedir mais mal? Jael escolheu a justiça maior. E repare, ela não era um agente oficial. Não era juíza como Débora. Não era soldado como Baraque. Era uma civil. Mas quando a oportunidade de fazer justiça apareceu, ela não esperou autorização oficial. Ela agiu. Isso levanta questões sobre justiça civil versus estatal. A Bíblia frequentemente mostra indivíduos agindo fora de canais oficiais para cumprir justiça divina. Moisés matando o egípcio, Finéias matando os idólatras, Elias matando os profetas de Baal. Não é anarquia. É reconhecer que justiça transcende burocracia às vezes. Jael também nos ensina sobre timing. Ela não atacou Císera quando ele chegou. Vulnerável sim, mas alerta. Ela esperou. Criou ambiente de segurança. Esperou o momento perfeito. Quando ele estava mais vulnerável. Quando o golpe seria mais certeiro. Paciência estratégica. Muitas batalhas são perdidas por pressa, por agir antes da hora. Jael sabia que tinha uma chance apenas. Se errasse, morreria. Então, ela esperou até ter certeza. Até que o alvo estivesse dormindo profundamente. Até que o risco fosse minimizado. Sabedoria prática. E ela agiu sozinha. Não chamou os vizinhos. Não mandou mensagem para Baraque. Não esperou seu marido voltar. Ela entendeu que aquele momento exigia a ação dela. Se esperasse, Císera acordaria. Fugiria. A oportunidade se perderia. Ela assumiu responsabilidade. Isso é liderança. É coragem. É não passar o peso da decisão para outros quando você está no momento crítico. Quantas vezes esperamos alguém mais qualificado agir? Jael não era qualificada, mas estava presente. E presença com coragem muda histórias. Vamos falar sobre o Cântico de Débora em Juízes 5. É um dos textos mais antigos da Bíblia, possivelmente escrito na época dos eventos, e Jael tem um verso inteiro dedicado a ela. Estendeu a mão à estaca, sua direita ao martelo de trabalhadores. O cântico é gráfico. Golpeou Císera, esmagou-lhe a cabeça, feriu e traspassou sua têmpora. Não há romantização. Não há suavização. É violento, brutal, real e é celebrado. Porque libertação de opressão às vezes exige violência. Essa é uma verdade desconfortável. O cântico também menciona a mãe de Císera, esperando ele voltar, olhando pela janela, perguntando por que ele demora. Suas servas a consolam. Certamente estão dividindo despojos, uma ou duas moças para cada guerreiro. Eles esperavam o estupro como parte da vitória. Isso contextualiza tudo. Císera não era apenas um general. Ele liderava um exército que via mulheres como despojos, como prêmios, como objetos. E é uma mulher que o mata. É uma mulher que impede ele de voltar para casa. A ironia poética é profunda. O opressor de mulheres morto por uma mulher. O homem que esperava dividir mulheres como objetos morto, enquanto confiava numa mulher para protegê-lo. O general de 900 carros derrotado por uma estaca de tenda. Deus tem senso de justiça poético. Jael também nos força a confrontar questões sobre meios e fins. O fim justifica os meios. Ela usou o engano. Fingiu hospitalidade. Isso é justificável? A Bíblia parece dizer que sim, nesse contexto, porque o fim era justiça contra o opressor. Mas é questão complexa. Compare com Raabe escondendo os espiões. Ela mentiu para proteger inimigos de seu próprio povo, e é celebrada. Está na galeria da fé em Hebreus 11. Está na genealogia de Jesus. Mentira em serviço de justiça maior é tratada diferente de mentira egoísta. Isso não significa que mentir é sempre ok. Significa que moralidade é contextual, que há hierarquia de valores, que salvar vidas inocentes pode justificar enganar assassinos,
que não vivemos em mundo de preto e branco absoluto. Jael nos força a pensar profundamente. Vamos ao significado dos nomes. Jael significa cabra montês, animal ágil, que vive em lugares altos e rochosos, difícil de capturar, livre, independente. Seu nome profetizou seu caráter. Ela não foi domesticada, não foi controlada, foi selvagem quando precisou ser. Sísera significa possivelmente ordem de batalha ou comandante. Seu nome era sua identidade, guerreiro, líder militar, homem de poder, e ele morreu da forma mais humilhante possível para um guerreiro, dormindo, indefeso. Por uma mulher não combatente, a humilhação era parte do julgamento. Ele humilhou Israel por 20 anos. Sua morte foi desenhada para ser humilhante, sem glória, sem batalha épica, sem última resistência, apenas sono e estaca. A medida que ele usou foi usada contra ele. Isso nos ensina sobre justiça poética. Deus frequentemente faz a punição espelhar o crime. Amã enforcado na forca que preparou para Mardoqueu. Adoni-Bezeque tendo dedos decepados como fez com 70 reis. Sísera humilhado como humilhou. Assimetria na justiça divina. Jael também representa algo profundo sobre poder oculto. Ninguém esperava nada dela. Sísera a viu como inofensiva. Uma mulher. Uma dona de casa. Não uma ameaça. Esse foi seu erro fatal. Ele subestimou completamente quem ela era. O que ela era capaz. Quantas vezes os poderosos subestimam os fracos? Quantas vezes tiranos ignoram as pessoas comuns? Jael prova que qualquer um pode ser instrumento de justiça, que não há pessoas insignificantes, que subestimar é perigoso, que poder vem de lugares inesperados. E ela não buscou reconhecimento depois. Não há mais menções dela. Ela aparece, muda a história e desaparece. Ela não construiu carreira política, não virou juíza, não exigiu recompensa. Ela fez o necessário e voltou para a vida normal. Isso é heroísmo puro. Verdadeiros heróis frequentemente não querem holofotes. Eles fazem o certo porque é certo, não por reconhecimento. Jael é celebrada, no cântico, mas ela mesma não parece ter buscado celebração. Ela agiu por consciência, não por fama. Isso a torna ainda maior. Vamos falar sobre as consequências. Depois da morte de Sísera, o exército cananeu colapsa. Jabim perde seu general. Israel pressiona. E eventualmente destroem completamente o reino de Jabim. Uma ação de uma mulher iniciou o colapso de um império opressor. Isso é o que uma pessoa corajosa pode fazer. Você não precisa derrotar o império sozinho. Você precisa fazer sua parte. Jael fez a dela, matou o general. Outros fizeram o resto. Mas sem ela, sem aquele momento, sem aquela coragem, nada do resto aconteceria. Ela é a peça que muda o dominó, a faísca que acende o fogo, o primeiro passo da avalanche. Não minimize sua parte por ser apenas uma parte. Sua parte pode ser a que destrava tudo. Jael prova isso. Sua ação isolada teve consequências massivas. Agora compare Jael com outras mulheres guerreiras da Bíblia. Débora liderava através de sabedoria e profecia. Jael agiu através de violência física. Débora era oficial. Jael era civil. Débora foi pública. Jael foi clandestina. Diferentes estilos, mesmo objetivo: liberdade. Isso mostra que não há um jeito de ser mulher forte. Débora usou palavra. Jael usou estaca. Ambas honradas. Ambas essenciais. Ambas usaram o que tinham. Não há modelo único. Há autenticidade usando dons únicos para causas justas. A história também mostra ironia sobre aliança. Éber era aliado de Jabim, mas aliança com o opressor não é honra, é cumplicidade. Jael quebrou a aliança política para honrar a aliança moral. Ela escolheu o lado certo, sobre lado conveniente. Isso nos desafia. Quantas vezes mantemos alianças ruins por conveniência? Por negócios? Por não querer conflito? Jael nos mostra que há hora de romper, que neutralidade diante de opressão é cumplicidade, que aliança com tiranos é traição aos oprimidos. E ela pagou preço por isso.
quebrar a aliança de seu marido, arriscou seu casamento. Arriscou sua posição social. Arriscou sua vida. Ela não tinha garantia que Israel aceitaria ou reconheceria o que fez. Ela agiu por princípio, não por garantia de resultado. Essa é fé verdadeira. Fazer o certo sem garantia de que será reconhecido, sem saber se dará certo, sem rede de segurança. Jael não consultou o profeta, não teve visão, não ouviu voz de Deus. Ela viu o opressor vulnerável e agiu. Discernimento moral instantâneo. Isso sugere que nem toda ação justa precisa de revelação divina específica. Às vezes você sabe o que é certo, internamente, moralmente, e precisa agir sem esperar confirmação externa. Jael confiou em sua bússola moral e estava alinhada com a vontade de Deus. Vamos à brutalidade do ato. Cravar estaca na cabeça é violento, gráfico, brutal. Por que a Bíblia não suaviza? Porque opressão é brutal. Libertação de opressão, às vezes, exige violência proporcional. A Bíblia não romantiza a guerra. Ela mostra a realidade crua. Não celebramos violência por si só. Celebramos libertação, o fim da opressão, a queda do tirano. A violência é o meio necessário em contexto de guerra. Não idealizar guerra, mas reconhecer que paz com justiça às vezes requer confronto violento com injustiça. Jael não era sádica, não torturou. Foi morte rápida, um golpe. Preciso, fatal. Não há prazer na descrição, apenas execução de justiça. Ela não era monstro, era executora relutante, mas necessária. A diferença entre violência sádica e violência justa. A história também desconstrói masculinidade tóxica. Císera, o general homem de verdade, morre humilhado. Baraque, que só foi com Débora junto, perde glória para a mulher. A narrativa mostra que masculinidade performática é fraca. Coragem real não tem gênero. E mostra que feminilidade não é fraqueza. Jael usou leite, cobertor, hospitalidade, coisas femininas, como armas. Ela não imitou homens. Foi profundamente feminina e letal, destruindo falsa dicotomia entre feminino e forte. Você pode ser ambos. Pense no símbolo. Estaca e martelo. Construção. Jael usou ferramentas de construir para destruir. Ferramentas para criar abrigo usadas para tirar vida. A poesia nisso. Instrumentos de paz virados, instrumentos de guerra quando necessário. Dualidade de propósito. Isso simboliza que pessoas de paz podem guerrear quando obrigadas. Jael não era guerreira por natureza. Era construtora. Mas quando guerra veio até ela, quando escolha foi imposta, ela usou o que tinha. Pacifistas podem ser ferozes quando justiça exige. A têmpora como alvo também é significante. Local de pensamento, decisões, comando. Jael destruiu literalmente o centro de comando de Císera, o lugar onde estratégias nasciam, onde ordens vinham. Ela não apenas matou o corpo, destruiu a mente que planejava a opressão. É golpe simbólico. Derrotar não apenas fisicamente, mas conceitualmente. Mostrar que ideias de dominação morrem, que intelectuais de opressão caem, que cabeça da serpente é esmagada. Jael é tipo de Cristo esmagando cabeça da serpente em Gênesis 3:15. A estaca atravessando e entrando na terra também simboliza. Morte não apenas aconteceu, foi fixada, cravada, permanente. Não há ressurreição possível. Císera está literalmente pregado no chão. Sua opressão terminou. Definitivamente, completamente, irrevogavelmente. Jael também nos ensina sobre sigilo. Ela não anunciou intenções, não deu chance de defesa, não foi justa no sentido de duelo igual. Foi estratégica. Em guerra, sigilo não é covardia, é sabedoria. Você não dá ao inimigo chance de vencer. Críticos diriam que matar dormindo é covarde. Mas em contexto de guerra contra o opressor, toda vantagem é válida. Císera não deu chances justas às vítimas dele, porque merecia chance justa. Justiça não exige simetria de método, exige simetria de resultado. E Jael arriscou tudo. Se falhasse, morria horrivelmente. Se Císera acordasse no meio do golpe, ele a mataria. Ela apostou vida dela em um golpe.
Isso não é covardia, é coragem suprema. Apostar tudo em único momento, sem rede de segurança. A história termina com terra em paz por 40 anos. Juízes 5:31. Uma geração inteira cresceu sem opressão cananeia, por causa de Débora profetizando, Baraque liderando e Jael executando. 3 partes, todas essenciais. Corpo de Cristo funciona assim. Dons diferentes, mesma missão. Jael nos ensina. Use o que você tem. Haja quando você pode. Não espere ser perfeito. Não espere ter tudo. Estaca e martelo foram suficientes. Suas ferramentas, suas habilidades, seu momento podem ser suficientes. Não subestime o que Deus colocou em suas mãos. Coragem não é ausência de medo. É ação apesar do terror. Jael estava apavorada. Tinha que estar. Mas agiu. Medo não a paralisou. Não a impediu. Ela sentiu e agiu mesmo assim. Essa é coragem verdadeira. Não temeridade. Coragem consciente. Justiça às vezes exige o que parece impossível. Dona de casa versus general. Estaca versus 900 carros. Mas Deus nivela campo de batalha. Ele tira vantagens de opressor. Ele empodera improvável. Jael com Deus era maioria. Você com Deus é maioria. Sempre. Não espere ser chamado oficialmente. Jael não era juíza, não era profetisa, não tinha cargo. Mas quando o momento chegou, ela agiu. Chamado às vezes é simplesmente oportunidade. Estar no lugar certo, hora certa, com coragem certa. Isso é seu chamado. Quebrar aliança com o errado não é traição, é libertação. Jael traiu o marido que era aliado de opressor, mas honrou consciência, honrou justiça, honrou Deus. Lealdade a pessoas erradas é deslealdade ao certo. Escolha sabiamente suas alianças. Violência não é sempre errada. Contexto importa. Jael não era assassina, era justiceira. Há diferença. Matar em defesa de inocentes, em contexto de guerra justa, não é assassinato, é execução de justiça. Pacifismo absoluto pode ser cumplicidade com o mal. Mulheres podem ser guerreiras. Débora e Jael provam. Não precisa ser física como homem. Jael venceu com inteligência e ferramentas apropriadas. Não imitou o guerreiro masculino, foi guerreira feminina. E foi suficiente. Mais que suficiente. Foi perfeita. Timing é tudo. Jael não agiu cedo demais nem tarde demais. Ela leu o momento, esperou a oportunidade perfeita, executou no tempo certo. Aprender quando agir é tão importante quanto saber o que fazer. Sabedoria é timing plus ação. Uma pessoa pode mudar história. Jael sozinha iniciou o colapso de império. Não subestime seu potencial. Você pode ser peça que muda tudo. Sua coragem única, seu momento único, sua ação única importa. Pode ser exatamente o que Deus está esperando. Heróis voltam para a vida normal. Jael não ficou famosa, não construiu império. Fez o necessário e voltou. Verdadeira grandeza não precisa holofotes, não precisa palco. Faz o certo e volta para a vida. Isso é heroísmo maduro, não performático. Deus honra a coragem. Jael está em Cântico Eterno, está na Bíblia. Milhares de anos depois estudamos ela. Deus não esquece quem age com coragem por justiça. Seu ato não é perdido. É registrado, é lembrado, é honrado por Deus e história. Essa é a história de Jael. Não de guerreira treinada, mas de dona de casa corajosa. Não de mulher com espada, mas de mulher com estaca. Não de heroína óbvia, mas de heroína improvável. E é por isso que é tão poderosa. Ela prova que você não precisa de currículo impressionante. Não precisa de treinamento militar. Não precisa de posição oficial. Você precisa de coragem no momento. Discernimento da oportunidade. E ação apesar do medo. Isso é suficiente. Isso muda mundos. Jael nos desafia. Quando seu momento chegar, você agirá. Quando injustiça estiver vulnerável na sua tenda, você terá coragem? Quando Deus colocar estaca em sua mão e opressor dormindo diante de você, você baterá o martelo? Ou deixará momento passar? Porque momentos passam.
Oportunidades fecham. Císera poderia acordar, fugir. Jael tinha uma chance. Ela tomou. Você terá sua chance. Única, irrepetível. A questão não é se virá. É se você estará pronto, se terá coragem, se agirá. Jael estava pronta. Não porque planejou a vida inteira, mas porque quando o momento chegou, ela escolheu coragem. Você pode fazer o mesmo, com suas ferramentas, em seu contexto, no seu momento. Deus não pede mais que isso, só pede que você esteja pronto. Essa foi a história da mulher que mudou a história de uma nação, com uma estaca, um martelo e coragem que vinha de lugar mais profundo que treinamento. Vinha de convicção, de senso de justiça, de recusa em ser cúmplice, de escolha de estar no lado certo. Se essa história te impactou, deixa seu like, compartilha com quem precisa dessa mensagem de coragem e se inscreve no canal para mais histórias bíblicas que vão mexer com você, porque essas histórias não são apenas antigas, são eternas e são para você. Comenta aí, você teria coragem de fazer o que Jael fez? O que mais te chocou nessa história? A violência? A coragem? O fato de Deus honrar ela? Quero saber sua opinião. E até a próxima história incrível.